Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Se vocês me amam, demonstrem esse amor, fazendo o que eu disse a vocês. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui neste momento para falarmos um pouco de Deus e também para orarmos, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas dele. Sabemos que vivemos num tempo muito difícil, num tempo complicado para toda a humanidade, onde nós temos aí vivendo um período de pandemia pelo Covid-19, mas nós não perdemos a esperança, pois a nossa esperança está no Senhor. Nosso Senhor que fez os céus e a terra, o nosso Senhor que nos formou. Então não percamos a esperança, tenha paz no seu coração, que haja paz sobre a sua casa, que haja paz sobre a sua mente, a fim de que você saiba que tudo está sob o controle do Eterno, tudo está sob o controle do nosso Senhor. Ele te formou, Ele nos conhece e nós estamos debaixo da sua graça, debaixo da sua autoridade, debaixo da sua soberania. Receba essa palavra com muito amor, com muito carinho. Aliás, nestes dias que nós estamos vivendo, eu te convido a desligar um pouco a televisão. Você não vai ficar alienado, você não vai deixar de saber das notícias, mas notícias demais, notícias ruins demais fazem mal à saúde emocional, à saúde psíquica das pessoas. Nossa saúde fica comprometida. Então, eu te convido a desligar-se um pouco da televisão, dos rádios, das mídias sociais e voltar-se para Deus e voltar-se para a palavra. É um tempo que nós não podemos adoecer emocionalmente. Esse é um tempo que nós precisamos estar firmes, estarmos esperançosos, sabendo que o Senhor é Deus. Então, para que nós possamos manter a nossa integridade física e emocional, eu te convido a passarmos mais tempo orando, louvando, meditando na palavra de Deus. Isso é um alerta, isso é um pedido do seu pastor para que você tome cuidado com a sua saúde e com a saúde da sua família, a saúde daqueles que o cercam. Porque nós precisamos estar não só com a nossa imunidade física alta, mas também precisamos estar com a nossa imunidade emocional alta, para que possamos resistir às enfermidades, não só o corona, mas as outras enfermidades que vierem sobre nós. E nada melhor, não há remédio melhor do que meditar na palavra de Deus dia e noite. Então, por isso, assim como o salmista Davi falou no Salmo 1, então você, junto comigo, está convidado a desligar a TV, né, a se desconectar um pouco e a plugar-se no Senhor. Olá, irmãos da Igreja Batista da Esperança, outros irmãos que nos assistem neste momento, você que não é de alguma igreja, boa noite para você. E nós vamos ler neste momento a palavra de Deus. Nós vamos ler um texto que o escritor escreveu aos Hebreus. E quando nós vamos, então, lá no capítulo 12. E quando nós vamos no capítulo 11, que é o capítulo anterior, eu sugiro que você leia depois, o capítulo 11 fala sobre a fé e cita os servos de Deus que venceram pela fé. E baseado nesta história, nessa galeria da fé, nós vamos então ler alguns versículos do capítulo 12. A disciplina de correr a maratona. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar, livres dos acessórios inúteis,
Comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Eu quero compartilhar com você uma pequena porção
da palavra de Deus, que está em Filipenses, capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Acompanhe na sua Bíblia, na sua versão, a versão oficial da Igreja Batista da Esperança, é a versão NVI, a qual eu estarei lendo. O subtítulo é Prosseguindo para o Alvo. Versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Parando aqui no versículo 14, o apóstolo Paulo, ele fala claramente para que nós possamos prosseguir para o alvo. Ele entende que ele ainda não completou a tarefa, ele precisa completar, mas quem o chamou para completar, quem o chamou para a boa obra foi Jesus Cristo. Assim como eu e você fomos, assim como eu e você e o apóstolo Paulo, nós fomos chamados por Jesus Cristo para completar a boa obra, para completar o propósito do Senhor sobre essa terra. Nós somos anunciadores de boas novas, nós somos anunciadores de graça, nós somos anunciadores da alegria de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Aliás, a nossa boca, ela serve para contar os feitos que o Senhor tem feito na nossa história, no decorrer da nossa trajetória. É para isso que a sua boca serve e a minha também. E nós não podemos cessar, nós não podemos deixar de anunciar as boas novas de alegria. Essa é a minha tarefa, essa é a sua tarefa como corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala que ele continua prosseguindo para o alvo, deixando as coisas que estão para trás. Há mais ou menos uma visão de um arqueiro, de qualquer esportista olímpico. Quando ele está, quando qualquer esportista olímpico está diante da prova, ele não olha os seus adversários, ele não olha nem quem está à sua direita, quem está à esquerda, quem está atrás, ele só olha para o alvo, porque o alvo que é o mais importante, ele não se importa com mais nada. Irmãos, nós não podemos esquivar os nossos olhos, errar os nossos olhos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para os lados. Nós precisamos olhar para frente, porque Cristo está na nossa frente. É a Ele que nós devemos mirar, a nossa vida deve ser mirada no alvo. O alvo é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Não olhe para trás, não olhe para os lados, o que passou, passou. O que você errou, já errou, não vai voltar mais. Não fique se comparando. Esse texto também é interessante, porque o apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: olha, não fique se comparando a outras pessoas. Viva o seu cristianismo de forma genuína. Viva aquilo que Deus quer para você. Porque cada um de nós tem um propósito específico sobre esta terra. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, para de se comparar com os outros, não se compara com ninguém. Eu não posso me comparar com a minha esposa Giovana. Giovana não pode se comparar comigo, eu não posso me comparar com a minha filha, eu não posso me comparar com ninguém. Porque aquilo que Deus tem para mim é para mim, e eu preciso perseguir isso até que seja dia perfeito, até que o Senhor me chame. Então, o nosso alvo continua sendo Jesus Cristo, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às dificuldades. Para de olhar para baixo, para de olhar para os lados, olha, cuidado com a confiança. O apóstolo Paulo também,
se estivéssemos vivos nos dias de hoje, orientaria o seguinte: olha, a nossa confiança, enquanto o mundo está esperando uma vacina, enquanto o mundo está esperando um remédio que cure, né, da Covid-19, olha, nós esperamos sim que a ciência avance, mas a nossa plena confiança não está na ciência, a nossa plena confiança não está nos homens, a nossa confiança está no Senhor. É só Ele que pode nos prover, é só Ele a quem nós devemos temer, com tremor e temor. Nós não podemos temer nada, nem a morte, porque a morte nós já vencemos, aleluia. Nós vencemos porque nós somos cidadãos dos céus. Você é um cidadão do céu, você é uma cidadã do céu. E isso é eterno, e nós somos selados com o selo do eterno. Glória a Deus por isso, aleluia por isso. Então não desanime quando a tristeza vier a te abater, quando o desespero. E eu sei que tem sido dias muito difíceis para todos nós, mas quando o desespero vir à tua porta, repreenda em nome de Jesus. Porque você que confessou Jesus Cristo como o seu único suficiente Salvador, você tem a vitória nas mãos. Você tem a vitória sobre você, porque a vitória é Jesus Cristo, o nosso único alvo. O texto ele continua a partir do versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, a experiência, devemos ver as coisas dessa forma. De que forma? Da forma que Jesus Cristo é o nosso único alvo. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Deus continua falando. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Alcançamos a vida eterna, meus irmãos. O que mais queremos? Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. O exemplo de Paulo, né? E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles, o destino dos inimigos, é a perdição, é o inferno. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho de que é vergonhoso. Orgulho do pecado. Aquele que não teme ao Senhor se orgulha do pecado. E nisso nós nos envergonhamos, porque a cruz nos ilumina. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Olha que bênção. O Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, doentes, os nossos corpos frágeis, fracos, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Permaneçamos firmes no Senhor. A nossa alegria, ela não é terrena, a nossa alegria não é material. Nós não nos alegramos com o pecado. Quando nós erramos, quando nós caímos, o Senhor nos levanta. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, permaneça na alegria do Senhor. Seja firme, seja constante. Quando eu e você cairmos, lembremos de que Jesus Cristo carregou uma cruz por mim e por você. E essa cruz nos dá toda a força. Essa cruz, ela nos dá toda a aliança que precisamos para irmos aos céus. Deus está contigo. Não se esqueça disso.
Nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, tenha a certeza de que o Senhor tem cuidado de você, porque Ele é o nosso Deus. E tenha certeza também de que nem a minha vida, nem a sua vida acaba neste mundo sem que antes o propósito do Senhor tenha sido cumprido. O propósito do Senhor tem que se cumprir sobre nós. Essa é a certeza. Agora, maior alegria vai ser quando nós chegarmos nos céus. Porque lá não haverá choro, nem ranger de dentes, nem pranto, nem doenças, nem Covid-19, não haverá falta de alimento, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Glórias a Deus por isso. Mas enquanto nós não chegamos lá, precisamos permanecer firmes e abundantes no Senhor, porque Ele tem sido a nossa provisão no dia a dia. Que Deus te abençoe. Eu te convido, nesse momento, a estarmos orando. Nós temos muitos pedidos de oração em nossa igreja, em nossa comunidade. Entre eles, nós temos pessoas enfermas neste momento, que carecem da nossa intercessão. Nós também temos pessoas passando necessidades, passando dificuldades, talvez não na sua família, mas na sua comunidade, na sua vizinhança, no seu bairro. Então oremos para que o Senhor possa ser o Deus de provisão, não só da nossa família, mas de todos que nos cercam. Também oremos pelos nossos governantes. Tem decisões que precisam ser tomadas e que possam ter sabedoria vinda dos altos céus, para que estes possam tomar decisões que sejam benéficas para o povo. Então oremos pelos nossos governantes. Feche teus olhos nesta hora e vamos falar com Deus, falar com o Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é Deus Pai. Deus que conhece o nosso entendimento, Deus que conhece o nosso assentar, o nosso levantar, conhece todas as nossas ações. E Pai, nós somos muito gratos, porque um dia o Senhor nos criou, o Senhor nos formou. Pedimos, ó Pai, a derramar da Tua graça sobre nós, mais do derramar do Teu Espírito sobre a nossa vida, a fim de que nós possamos ser propagadores de esperança para aqueles que não possuem Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de sua vida. Pai, enquanto o mundo tem caminhado pelo pânico, enquanto o mundo, ó Pai, tem caminhado pelo desespero, de não saber o que fazer, de ter a incerteza do dia de amanhã, se agarrando, ó Pai, a coisas materiais, a coisas que são passageiras. Nós, o povo de Deus, o Teu povo escolhido, nos agarramos àquilo que é eterno, àquilo que não passa, porque o nosso reino não é aqui, o nosso reino é nos céus. O Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso comandante, é o nosso general de guerra. E nós, ó Pai, declaramos, ó Deus, guerra contra tudo aquilo, ó Pai, que não te pertence. Então, a começar da minha vida, a começar da nossa vida, vai retirando aquilo que é mal, vai retirando aquilo que não presta e vai colocando, ó Pai, a Tua unção, vai colocando, ó Pai, o Teu poder sobre a nossa vida, a fim de que nós sejamos anunciadores da boa obra de salvação. Nós, neste momento, queremos pedir, ó Pai, sobre os enfermos da nossa igreja. Ó Pai, desejamos que o Senhor seja o médico dos médicos, esteja visitando cada lar. Nós temos também pessoas enfermas, ó Deus, emocionalmente, alguns, ó Pai, nesses últimos dias, pelo isolamento social que têm sofrido. Pai, visita esse lar, visita essas casas, visita a alma de cada um, ó Deus, e
Dê, ó Pai, a dose, a porção dobrada do teu remédio, dê a porção dobrada da tua esperança, a fim de que, ó Deus, cada vida que tem sofrido, que talvez a depressão tenha batido a porta, talvez o desespero esteja batendo a porta, que o Senhor, ó Pai, possa ser o remédio que retira esses sentimentos ruins e retira, Senhor Deus, esse sentimento de pânico, de depressão, os males emocionais, e dê a tua paz, derrama soberanamente a tua esperança, ó Pai, na vida de cada um. Nós clamamos, ó Deus, também pelos nossos governantes, ó Deus, que tenham sabedoria para conduzir as ações para com o nosso povo que tanto sofre. Pai, já temos muitas semanas de isolamento, tem faltado trabalho para muitas pessoas, em muitas casas tem faltado o pão de cada dia. Então que o Senhor, ó Pai, possa estar usando a tua igreja como luz neste mundo, e que nós possamos estar sensíveis e agindo, ó Pai, na nossa comunidade, no nosso bairro, com as pessoas que nos cercam, a fim de estarmos apoiando uns aos outros. Movimenta a tua igreja aqui e ao redor, ó Pai, do planeta Terra. Ó Deus, seja, ó Deus, conosco, fale ao nosso coração, que durante essa semana, ó Pai, nós possamos nos conectar mais com o Senhor, porque é isso que o Senhor deseja. Ó Deus, que a nossa mente, o nosso foco possa estar prosseguindo para o alvo. O alvo é Jesus Cristo. É só nele que nós encontramos socorro, em mais ninguém. Uns confiam em cavalos, outros em carros. Uns confiam na ciência, mas nós confiamos somente no Senhor. E é nesta confiança que nós oramos, agradecidos ao Senhor, sabendo que o Senhor ouve e atende a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.